Cumprimento a todos com uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa terceira aula sobre escatologia, o nosso estudo bíblico, patrocinado pela Igreja Metodista em Ponte Alta, em Volta Redonda. Nós estamos realizando esta série de estudos a respeito da escatologia, que significa o estudo dos últimos acontecimentos, o estudo do fim, o estudo dos últimos momentos da vida aqui na Terra, dos últimos fatos. O que leva ao fim? O que leva a esse último momento, a um término desta dispensação da Terra, deste período da criação, desta etapa da obra de Deus na criação da Terra. E é justamente este o tema do nosso terceiro estudo, da nossa terceira aula, a respeito dos últimos momentos do planeta Terra. Nós estaremos estudando este tema: destruirei os que destroem a terra. Apocalipse 11:18, na sua segunda parte. Então, o tema estará baseado nesta palavra profética, na palavra de Deus, que diz que em um momento em que os homens, a criação, os seres criados, existentes, que se envolvem com a terra, que se relacionam com a terra, que habitam a terra, em um certo momento, em um certo estágio de destruição, de maldade, de pecado, de impiedade, de práticas, de ações, de teorias ou de filosofias que levarão à destruição da terra, então também é tempo do fim, são os últimos momentos, e é tempo de Deus agir, de Deus trazer também correção, Deus trazer disciplina, Deus também cooperar com esse momento de fim, de destruir os que destroem. Deus destruirá aqueles que destroem. Então, Deus terá a ação, a iniciativa. Ele é soberano, Ele é juiz, Ele está no controle. Deus está no comando do planeta Terra, ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor de toda a terra. Então nós vamos iniciar este estudo, lembrando aqui das palavras do anjo para Daniel, que nós usamos essa mensagem desde a primeira aula, que diz: preste atenção à mensagem para entender a visão. Então o anjo, quando foi anunciar a Daniel os últimos acontecimentos, ele disse isso para Daniel e também nos exorta, também nos dirige a ler Daniel, como temos feito aqui nesses estudos, e também estudar com atenção, com dedicação. Nós, fazendo dessa forma, nós entenderemos a visão. E nós já temos aqui visto, estudado, que nós entenderemos a visão, não só pela nossa capacidade mental, pela nossa condição de estudar com atenção e entender, mas porque Deus mesmo coopera, dando revelação, ensinando, mostrando, revelando, dando entendimento que vem de Deus, que vem do céu, vem do autor da obra. A obra de Deus, a palavra de Deus. E o momento que nós esperamos é este, é de tamanha atenção, tamanho desejo de buscar a Deus, que neste momento em que nós estudamos a palavra, buscamos o entendimento, como Daniel fez com o livro de Jeremias, quando ele leu Jeremias, procurou entender, orou, e Deus revelou a ele coisas tremendas que ele não conhecia. Deus deu a ele uma tremenda revelação, deu essa mensagem e o levou desta forma a entender a visão. Isso também pode acontecer com você, isso também acontece comigo, isso acontece com todos que
buscam a palavra de Deus com atenção, com profundidade, com amor, com dedicação, buscam entender. Deus revela, Deus responde, Deus ensina, Deus envia o Espírito Santo, Deus envia os seus anjos, Deus envia a resposta do céu. Então, com certeza também nesta aula, Deus falará conosco, Deus está no controle, Deus está nos ensinando. Então vamos aqui para o primeiro texto de hoje, vamos ler Daniel, capítulo 7, versículos de 7 a 11, que assim nos diz este texto da palavra de Deus. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Nós vemos aqui coisas importantes no livro de Daniel. Ao ler Daniel, nós temos falado aqui nos estudos que parece que é uma introdução ao livro de Apocalipse. Quantos momentos, diversos momentos, nós, em nome de Jesus, teremos oportunidade para trabalhar mais próximo, comparando realmente o texto de Daniel com o Apocalipse. Quantas e quantas vezes são citados aqui textos em Daniel que se repetem lá no Apocalipse, visões de Deus, as visões dos animais, as visões do trono, as visões dos livros se abrindo, são elementos que iniciaram-se em Daniel. Daniel é o precursor. E Apocalipse, e mesmo Jesus, lá no sermão profético, nos evangelhos, eles vão retomar, eles vão citar, é como uma continuidade da mensagem. Outra coisa é como Daniel vai tendo as visões que foram dadas aqui por Deus para entender a visão. Esse texto faz parte dessa visão como um todo. Então veja como Deus dá a visão, Deus abre os olhos, Deus revela aquele que busca conhecer a sua vontade, a sua palavra, que quer obedecê-lo, que quer saber o que está acontecendo no mundo, com fé, para dar glória a Deus e dizer, olha, tudo o que está acontecendo, seja pandemia, seja guerras, rumores de guerra, sejam terremotos, sejam sinais no céu, sinais na terra, o que forem, eu creio, eu entendo que Deus está no controle, que isso é vontade de Deus, que isso é permissão de Deus, que isso vem de Deus. Deus está no controle da humanidade, dos homens, de tudo que acontece, dos seres todos criados na terra, no céu, tudo que há no mar,
todas as criaturas, todos os seres, do qual o ser humano faz parte, é apenas um a mais dentro de todo o rol da criação. E Deus controla, Deus dirige, Deus permite, Deus coordena, Deus é Senhor, Deus é soberano. E nós vemos então que Deus está cuidando da terra, Deus está zelando pela terra. Quando a visão fala de um grande animal, um quarto animal terrível, espantoso, muito forte, este animal foi liberado. Nós vimos que havia os 4 ventos, que simbolizam espíritos de Deus, simbolizam anjos de Deus, que são espíritos de Deus. Quando nós falamos os espíritos de Deus, o Apocalipse fala nos 7 espíritos de Deus. Ele vai falar que em Hebreus, nós temos o texto aqui nessa noite, vai dizer que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor dos que hão de herdar a salvação. Então foram anjos de Deus que liberaram estes 4 animais terríveis com esta função, com esta finalidade. Estão trabalhando dessa forma. Destruirei os que destroem a terra. E nós já falamos aqui que há seres que trabalham como os lixeiros de Deus, que no momento certo saem para recolher a imundície, o pecado, a sujeira, a maldade, a violência, o sangue derramado, e já estão lá com promessas, esperando que tal dia, tal hora, em tal momento, em que chegar ao ponto, ao cúmulo, o cálice da ira de Deus transbordar, serão eles que irão agir. Quando Deus aqui diz, a palavra de Deus em Apocalipse 18 diz que destruirei os que destroem a terra, destruirei através destes seres que irão servir, irão agir dessa forma. É a forma que eles têm para agir. Vão agir por um tempo, por outro tempo, metade de um tempo, é um tempo determinado para serem liberados e para agirem, para através de guerras, através do que nós vamos falar aqui nessa noite, de reinos estabelecidos, uma associação de Satanás com homens maus, impiedosos, que então se associarão com o diabo, como Judas se associou para a venda, a crucificação, a morte de Jesus. Homens maus também, muito mais a humanidade para o final dos tempos, para o tempo do fim, se associarão com Satanás e irão realizar esse trabalho de destruir a terra e de purificar do mal. Então, quando aqui o texto diz que tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, realmente essa é a sua função. A sua função é devorar a carne, como animais selvagens, predadores, devoram e consomem os abutres e outros animais também devoram a carne já morta, que cheira mal. Existem os seres criados justamente para isso. Existem os insetos que vão agir para limpar a terra e levar para debaixo da terra a sujeira, o que já está apodrecendo. Eles trabalham, eles têm a sua função e voltam para o fundo da terra, voltam para debaixo da terra para que a terra seja purificada. Então Deus está aqui trabalhando, está revelando que o fim é um trabalho de destruição para a purificação, para que o problema da maldade, do pecado que se prolifera com a multiplicação da iniquidade, seja totalmente retirado e punido, e sendo feita assim a justiça de Deus. Então nós vemos que este animal devorava com dentes de ferro, já está realmente no fim, já é uma violência, é uma ação maior, já é uma ação definitiva. Agora realmente é para acabar, é para resolver o problema da maldade. E Daniel então está considerando essa situação, está sempre orando, observando, analisando com atenção, prestando atenção ao que ele está vendo, as visões, olhando atentamente. E ele então vê
que neste chifre pequeno que subiu e arrancou outros 3, havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então, realmente, a encarnação do mal já é realmente essa associação do mal espiritual com o homem carnal, pecador, o homem dos últimos dias, que já vai conseguir esta aproximação, esta associação com o homem. Por isso a palavra de Deus em vários momentos diz que era um número de homem, que era com o coração de homem, que é com a ação do homem, que é como tribos, nações do mundo, homens, Gog, Magog, a congregação do Armagedon, todas são associações do homem, da humanidade com o mal. E lá no escatom, lá no final, uma associação maior, uma associação totalmente próxima, né? Consumação do mal, da relação do homem com o mal. E Deus então aparece, descrito, Daniel tem uma visão do trono de Deus exatamente, em vários momentos exatamente como no Apocalipse, em outros semelhantes, próximos, com muitas alusões que nós vamos ver novamente lá no Apocalipse, são referências de Daniel, como se fosse a continuidade da visão, é o mesmo anjo, é a mesma mensagem, é a mesma visão de Daniel e de Apocalipse. Tanto é que vê o ancião de dias, que se assentou com a sua veste branca, o cabelo da sua cabeça como uma pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo. Diz a palavra de Deus que Daniel viu um rio de fogo que manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Então nós vemos aqui que Deus é revelado. E aqui Deus é revelado como aquele que cuida da humanidade, cuida dos homens, cuida das mulheres, cuida das criancinhas, cuida da natureza, cuida de toda a terra, zela pela terra. E eu te chamo a atenção para você refletir sobre isso, perguntando então para você tem família, você tem filho, esposa, esposo, você tem pai, ou você tem mãe, ou você tem outros familiares que residem com você, que vivem, ou você lembra do tempo em que viveram numa mesma casa, no mesmo lar. Você os ama? Quanto você os ama? Como há amor no seu lar, em que há diversas pessoas que um necessita do outro, um vela pelas coisas do outro, pela saúde física, pela saúde mental, pela saúde emocional, pela alegria, pela felicidade. São todos sinais de amor, a provisão, o alimento, o sustento, o cuidado. Tudo isso é amor. Você com certeza tem experiência. Você já viveu ou vive num lar onde há segurança, onde as portas são fechadas, onde há conforto, há cuidado para que haja uma vida feliz. Isso é amor. Isso é amor. E a palavra de Deus nos chama agora, dentro dessa visão de Daniel, para que a gente possa também pensar em Deus. Que Deus é amor. Porque Deus cuida nessa terra como uma grande casa de bilhões de pessoas. Neste momento Deus está cuidando de crianças, de famílias, de homens, de mulheres, em toda a terra, sobre toda a terra, de todos, sejam bons, sejam maus, estejam em qualquer situação que for, Deus está olhando, Deus está cuidando, Deus está provendo a água, provendo a chuva, o sol, a noite, as estrelas, o descanso, a paz, alimentando os pássaros, cuidando das flores, cuidando das plantas, dando a semente, dando o fruto. São diversas, inumeráveis ações de Deus e cuidado de Deus, desde a criação até agora, o cuidado, o sustento
que nos venha mostrar que assim como nós cuidamos na nossa casa e somos cuidados e há amor no nosso lar, Deus é amor e essa terra é um grande lar, que Deus cuida. E Deus ainda cuida do céu, onde está sendo descrito por Daniel, que ele viu milhares de milhares o servindo e milhões de milhões assistindo diante dele. O servindo de que forma? O adorando, louvando, bendizendo e também trabalhando. Anjos recebendo ordens, anjos que vão, anjos que sobem, anjos que descem sobre a terra, como na visão de Jacó, na escada de Jacó, de tantas outras formas. Deus cuidando, porque Deus é amor, porque Deus está zelando. Agora pense bem, Deus que ama a humanidade, Deus que cuida de bilhões de homens e bilhões, ainda talvez um número maior de outras criaturas, outros seres, que milhares e milhares de anjos, de arcanjos, de querubins, de seres celestiais que a Bíblia descreve e relata, que servem a Deus e que Deus cuida de todos. Imagine, não é uma grande casa como a sua, e esta casa então é ameaçada. Seu filho, sua filhinha é ameaçada. Uma criança da sua família, da sua casa, que mora com você, é ameaçado. O que você faz? Como você reage? Você vai defender? Você os defenderá? Você cuidará? Você vai agir? Você vai defender? Então, pensando em você, pensando no seu amor, no seu coração, na sua reação, pense em Deus mais uma vez. Como Deus age, como Deus está agindo, como Deus agirá, como está aqui revelado na palavra, como Daniel teve esta visão, dizendo: Deus agirá, Deus se levantará em favor dos seus, Deus agirá para defender a terra dos que destroem a terra, Deus agirá para defender homens e mulheres que foram criados por Deus para serem felizes, para terem vida com abundância nesta terra, quando alguma coisa os ameaça, quando a violência, quando a maldade se multiplica, a iniquidade, o mal vem para a terra, o mal vem agir sobre a terra, está agindo sobre a terra, Deus se levanta para agir, para defender, para destruir o mal, destruir o pecado, destruir os que destroem a criação de Deus, que tentam destruir a criação de Deus, da qual eu e você somos peças primordiais, principais. Nós somos importantes para Deus. É por isso que nós vamos encontrar aqui na palavra de Deus o texto que está em 1 João, capítulo 4, versículos 16 a 21. Nós vamos ler, vamos ter agora um breve intervalo nessa aula de número 3 e já voltaremos então com a segunda parte desta aula.